Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia de gravação do podcast do Grupo de Conjuntura. Eu estou aqui, eu, Francisco Pires, com Caio Prates, Margarida Gutierrez e Antônio Lixa. Quando a gente tem discutido nas últimas vezes, e vamos continuar discutindo hoje, perspectivas para a economia brasileira, né? E quando a gente tenta olhar um pouco para frente, para prever o crescimento nesse final de ano e no ano que vem, é possível enxergar algumas condições bastante favoráveis, já falamos delas, vamos voltar a falar delas, e algumas adversidades não triviais, né? Entre essas adversidades, a gente pode destacar o comportamento da economia mundial, que vem se deteriorando, né? Amanhã o FMI deve divulgar suas novas projeções, mas se a gente olhar as projeções da OECD para 2019, vou só citar aqui alguns números para a gente, né, ter essa dimensão do que está acontecendo no mundo e poder comparar o Brasil, evidentemente. Primeiro, projeções da OECD para 4 países que jogam na mesma divisão que o Brasil, né? México, previsão de crescimento 0,5% em 2019. Rússia, 0,9%. África do Sul, 0,5%. Turquia, menos 0,3%. Vocês veem que o nosso crescimento, aí se a gente tiver 1,2%, aí que é atualmente a previsão do nosso grupo, aqui na nossa divisão não vamos estar tão mal assim, né? Os gigantes... O mesmo 0,9, que é a projeção do Fox, atualmente mais para 0,9. Ainda estaria bom aqui nesse grupo. Ainda estaria nesse grupo aí, no topo superior do grupo. No topo superior. Fora a Argentina, que você não sabe. Não, a Argentina... claro, meu Deus, a Argentina. A Argentina, menos 2,5%, 2,7%. Pelo segundo ano consecutivo. Pelo segundo ano consecutivo. Os campeões do crescimento, o pessoal da primeira divisão mundial, que é China e Índia, primeira divisão de crescimento, em termos de crescimento, né, estão com previsão de crescimento em torno de 6% as duas. Quer dizer, já ficando muito para trás, aquela época do crescimento dos 10%, etc. A Índia acima de 7%, a China em 6,5%. Não, e a China há poucos anos atrás era 10%. Era 10%, né? Quer dizer, a trajetória internacional é declinante, né? Eu citei já também aqui no podcast passado o comportamento do comércio internacional, né? Que nos últimos 6 meses, até julho, teve uma queda razoável em relação aos 6 meses anteriores. Então, esse ambiente de contração é, obviamente, uma dificuldade para o crescimento da economia. Além disso, quer dizer, tem toda uma turbulência, né, nos mercados, associado tanto às expectativas do crescimento baixo, quanto também a eventos, né, como a guerra comercial Estados Unidos-China, o Brexit, enfim, todos esses fatores que podem ter impactos na economia mundial, né? A despeito de tudo isso, quer dizer, quando a gente olha esse ambiente, a gente vê que a economia brasileira até que está demonstrando uma certa resiliência, né? O Caio vai comentar alguns indicadores aí financeiros que mostram isso, acho que de forma bastante importante, né? E se a gente for olhar os próprios indicadores de produção, vendas, etc., embora ainda eles sejam muito, quer dizer, não sejam totalmente consistentes, mas cada vez mais nós temos ganhando robustez, né? A gente está vendo uma robustez, exatamente. Quer dizer, há pouco tempo atrás, muitos analistas estavam dizendo que o crescimento do terceiro trimestre ia ser negativo. Atualmente, bons analistas. Atualmente o consenso já está indo para alguma coisa entre 0,4%, um pouco mais, etc., que era, na verdade, o que a gente já achava antes, né? Tem ainda a questão política, né? A própria jornalista Miriam Leitão, nesse domingo, escreveu um artigo sobre isso, né? Considerando que a economia não está separada da política, a política não dá para crescer com todos esses problemas que na órbita
mais propriamente da política, e aparentemente isso também não está se refletindo nesses indicadores. A conferir, ninguém pode dizer nada a priori, mas aparentemente isso não está se refletindo nos indicadores econômicos. Por fim, e aqui um pouco só para terminar esse meu pontapé aqui inicial, né, eu gostaria de dizer o seguinte: a gente falou dos fatores negativos, etc., adversos, né, mas eu queria chamar a atenção, sobretudo, que isso é uma coisa que para a gente é muito importante, né? Nós temos hoje um quadro, um mix macroeconômico composto de uma taxa de câmbio competitiva. Até com uma certa gordura, na segunda dos indicadores. Provavelmente com uma certa gordurinha. 2, taxas de juros ineditamente baixas. Deixa para o Caio comentar isso já. Uma situação fiscal, pelo menos prospectiva, que dá condições para que esses indicadores de câmbio, juros, se sustentem. Uma taxa de inflação que, pelo terceiro ano consecutivo, está próxima a essa taxa dos emergentes, tipo emergentes asiáticos, etc., que é uma taxa de 3,5%. Isso é muito positivo. Então, nós estamos... Este é um quadro que a gente conseguiu ter atualmente na economia brasileira, que é muito favorável ao crescimento a longo prazo. Claro que para crescer a longo prazo precisa de... Sobre esse ponto do mix, eu só destacar o seguinte: durante muito tempo, um tema, diria que praticamente consensual entre os economistas, era um assunto recorrente, era a ideia do chamado mix inadequado de política econômica, onde tinha um excesso de expansão fiscal, um câmbio muito valorizado que prejudicava a competitividade da indústria e juros altíssimos. Exatamente esse mix hoje é o oposto disso, é um juros lá embaixo, como jamais tivemos, um câmbio com uma certa gordura, ou seja, desvalorizado, e um processo de ajuste fiscal em andamento, de contenção fiscal. Então, é uma mudança do mix no sentido de torná-lo, a princípio, muito mais favorável ao crescimento. Um crescimento de muito melhor qualidade. Ou a gente acredita que isso é importante, e se acredita, eu acho que tem que, olha, vamos apostar nisso, não vamos começar a pensar em outros fatores, outras medidas, etc., que possam acabar de alguma maneira comprometendo isso aí. Porque esses são os alicerces da economia. Né? Isso. São os preços. Eu acho que tem que dar, acho que é uma questão de tempo para isso aí. Eu queria destacar algumas coisas que têm me chamado a atenção nessa evolução recente. Quer dizer, vamos pegar aí um marco que é 1º de agosto. Um marco por quê? Porque foi o agravamento da guerra comercial, aquele anúncio das tarifas do que o Trump impondo à China, etc., e a resposta chinesa, e o marco do agravamento recente, nova rodada de agravamento desse processo que já vem há algum tempo, né, de guerra comercial. De lá para cá, nós tivemos um comportamento muito surpreendentemente favorável das taxas de juros domésticas. Às vésperas dessa mudança, que para pior no mundo, né, que foi 1º de agosto, por exemplo, o juro brasileiro, o juro de um ano nosso, tudo medido pela Swap pré-DI, estava em 5,4. Atualmente ele está em 4,8. Os juros de 5 anos, que são um termômetro de prêmio de risco, estavam em 6,8%, agora estão em 6,6%. E é curioso porque os juros se moveram para baixo, ou seja, no sentido de queda, ao mesmo tempo que houve uma desvalorização cambial relevante, acompanhando essa maior aversão a risco no mundo, que afetou em particular as moedas dos países emergentes. Se a gente olhar do final de julho para cá, houve uma desvalorização um pouco acima de 7, mais perto de 7,5 do real, nesse período de final de julho para cá. Mas dos principais emergentes, exclusive China, a desvalorização foi um pouco acima de 5, mais perto de 5,5, quer dizer, na verdade, a nossa foi um pouco maior que a média dos emergentes, mas
sugerindo que foi um movimento global de queda das moedas emergentes. No nosso caso, também houve outros fatores que fizeram que a nossa desvalorização fosse um pouquinho menor, em particular o fato que a gente está com taxas de juros ineditamente baixas, o que tende, via queda do diferencial de juros, a favorecer uma alta do dólar. Esse movimento divergente de desvalorização cambial, ainda que mais ou menos refletindo um cenário externo, principalmente, mas houve uma desvalorização cambial relevante, né, de acima de 7%, de final de julho para cá. O fato de que isso veio acompanhado de queda dos juros de diferentes prazos é uma coisa bastante atípica na economia brasileira. Em geral, a taxa de câmbio funciona como uma espécie de indicador privilegiado de confiança e tradicionalmente os movimentos dela de desvalorização trazem juntos altas de juros, na verdade. São movimentos que caminham na mesma direção. São movimentos que refletem por diferentes canais menor confiança no país. Dessa vez a gente está tendo um movimento muito interessante, porque há uma desvalorização cambial muito puxada pelo mundo, pelo contexto de aversão ao risco no mundo, mas com os juros, que são a variável mais relevante para a atividade econômica doméstica, se comportando muito bem, ou seja, inclusive caindo nesse período de aumento de aversão ao risco no mundo, aumento da preocupação com a desaceleração global. Então, esse é um ponto que eu destacaria. Isso está muito associado a que as expectativas de inflação estão bem ancoradas, não? A inflação para 2020, 2021 permite que aumente o câmbio. E associada ao fato de que, bem ou mal, aos trancos e barrancos, o ajuste fiscal estrutural está em andamento. Houve a vitória da Previdência, vai ser consolidado, tudo indica, em breve agora com votação no segundo turno no Senado. Então, há uma redução de prêmios de risco, a inflação, como você falou, com as expectativas de inflação bem ancoradas. É claro que a inflação também está sendo ajudada por um fator espúrio, né, que é o hiato do produto muito alto, ou seja, ampla capacidade ociosa. Caio, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse argumento, porque o hiato do produto funciona a favor da inflação se a economia, se você tiver estabilidade das expectativas, claro, etc. Vide a Argentina, né? Quer dizer, aconteceu em 2015. A Argentina, com imenso hiato do produto, a inflação dispara. Isso para outros países também. O próprio Brasil. O Brasil em 2015. O Brasil no passado era assim, tá? Em 2015. 2015 está aí pertinho da gente. Agora tem muitos economistas falando as taxas de juros estão baixas no Brasil, mas é porque estão baixas no mundo, e além do mais, no Brasil tem uma ociosidade ampla. Na Argentina não estão baixas. E a questão, mas na Argentina isso não vale? A Argentina se beneficia dessas mesmas condições, ou seja, ociosidade na economia ampla, está em recessão há 2 anos e taxas de juros, se beneficiando de taxas de juros baixíssimas no mundo. E a gente está se beneficiando desse processo? Claro, não está, na verdade, está havendo uma crise dramática. Então, isso é porque esse é um ponto importante pelo seguinte, porque há toda essa discussão, a nossa visão, o Francisco já colocou, que nós mantemos uma posição otimista em relação ao crescimento dos próximos trimestres. A ideia de que essas condições financeiras favoráveis, juros muito baixos, vão se traduzir em aceleração do crescimento, apesar dos resultados, por enquanto, ainda serem muito modestos, é verdade. Então, nós temos essa visão. Agora, muitos economistas têm a visão que na verdade, sem haver que os juros em si não vão ativar a economia o suficiente, que a resposta vai ser pífia, os juros, apesar de estarem no menor nível histórico, e que precisaria de expansão fiscal adicional para a economia crescer. E agora esse argumento da expansão adicional tem ganhado mais um outro ingrediente nesse argumento, para uma tentativa de dizer que um pouco em defesa, os que defendem a viabilidade da expansão fiscal já para acelerar o crescimento, têm cada vez usado mais esse argumento das taxas de juros muito baixas. A ideia é o seguinte, já que os juros, em geral, a leitura desses analistas é que os juros estão baixos
e que isso é uma espécie, que essa baixa de taxa de juros teria vindo para ficar, seria uma espécie de novo normal. Tem a ver com o contexto da economia mundial, isso é o novo dado da economia mundial, juros baixíssimos. Uma variável quase que exógena, quase que né? exógena. Que caiu do céu aqui no E nosso colo. aí, então, eles estão usando esse argumento para... O senhor chama de japanização? Não, mas eles estão usando esse argumento, importando para o Brasil. Exato. Mas estão usando esse argumento para reforçar a sua posição, que é sempre a mesma, porque muitos economistas têm a expansão fiscal como uma panaceia para acelerar o crescimento, né? Então, a ideia é que agora esse argumento da panaceia fiscal tem esse ingrediente que os juros estão muito baixos. Como é que eles exploram o argumento? Olha, os juros estão tão baixos que agora não precisa mais ajuste fiscal, porque, na verdade, com os juros tão baixos, a dívida pública vai se estabilizar em proporção do PIB, mesmo sem maiores esforços fiscais, porque os juros estão muito baixos. Então, eles tomam esses juros baixos como um dado da natureza, entre aspas. Com relação a essa argumentação, tem muita coisa a ser discutida, que eu acho que nem hoje vai dar para discutir tudo. Né? Qual é o esforço primário, né, para estabilizar a dívida pública PIB nesse patamar de 30%. Não vamos, porque aí tem várias coisas que têm sido colocadas totalmente erradas no entendimento. No fundo, a premissa é que essa taxa de juros baixa é uma coisa, uma espécie de dado da realidade atual do mundo e do Brasil. Veio para ficar. E segundo, pressupõe um orçamento congelado, que não existe. Um orçamento congelado onde 70% da despesa cresce sozinha, com regras próprias. Na verdade, então, se ignora a imensa contribuição, é isso que eu gostaria de falar, da questão do ajuste fiscal em andamento, e mais do que do ajuste fiscal em andamento, da confiança dos agentes econômicos que existe um ajuste fiscal em andamento, porque o ajuste fiscal mesmo caminhou muito pouco, mas existe uma confiança de que ele está em andamento. Ele está amarrando, está ficando amarrado. E as pessoas tendem a ignorar a contribuição disso para os juros estarem tão baixos. Para prêmio de risco, porque isso é uma linguagem que todo mundo tem que entender. Claro, então fica essa ideia de que agora não precisa mais do ajuste fiscal, porque, de fato, a dinâmica da dívida pública, uma variável central é sempre a diferença entre taxa de juros real e crescimento do PIB. Se os juros caem muito, de fato... Melhora, dá um empurrãozinho. Vejam bem, quer dizer, a nossa posição é que isso, a gente está vivendo essa realidade, e isso pode trazer benefícios, não só para o crescimento, mas benefícios fiscais muito relevantes, mas a nossa posição é que isso tem que ser consolidado. Né? Isso é um cenário que está se delineando, com muita ajuda do fiscal, e não apenas da queda dos juros do mundo. Quem não tem a ajuda do fiscal, como o nosso vizinho argentino, não está se beneficiando nada desse cenário mundial. Caio, a gente não precisa ir muito longe. A crise de subprime está aí, juros foram no chão nas economias centrais e o nosso não acompanhou. Não acompanhou porque não é assim. Mas o nosso, bem ou mal, claro que existem vários fatores atuando para os juros estarem baixos, a gente já falou deles, queda dos juros do mundo, ociosidade, mas na verdade existe essa questão da redução dos prêmios de risco, que é a premissa. Se não fosse uma redução espetacular dos prêmios de risco, os juros não teriam caído para esse patamar no Brasil. E o juros de 5 anos, que é um indicador privilegiado de prêmio de risco, caiu de 17 em 2016 para 6,6 ontem. Então é uma queda extraordinária de prêmio de risco por trás disso. E qual era o grande risco que a economia brasileira tinha? O fiscal. O fiscal. Então, e por que essa coisa aconteceu? Porque existe uma confiança de que existe um ajuste fiscal em andamento. Qual é a âncora dessa confiança? O teto dos gastos. Que é um instrumento super poderoso hoje, então, que não pode ser mexido. Agora, é claro que nós estamos muito atentos ao fato dessa notícia muito positiva, desse cenário muito positivo que está se delineando, que é da queda dos juros domésticos. De fato, isso, se a economia caminhar bem no horizonte de poucos anos, talvez até nesse governo, mas no máximo no início do próximo, a gente possa flexibilizar sim o teto. Tudo depende do fiscal, de se consolidar esse cenário de juros baixos, que depende de avanços fiscais ainda maiores, do lado das despesas obrigatórias e tal, da economia acelerar o crescimento.
esse cenário pode compor uma situação onde, de fato, a gente pode mudar o fiscal, flexibilizá-lo, sem riscos de levar de efeitos negativos sobre o prêmio de risco, e juros e crescimento lá na frente. Então, agora, a nossa posição, em resumo, não é desprezar nada disso, dos juros mais baixos, mas é dizer que eles não estão que isso não está consolidado. Então, isso seria muito prematuro mexer nisso agora.